moçada! Professor Alberto Cobra, passando agora para convidar você, futuro guarda municipal de Vinhedo, para mais um Quebrando a Banca. Sim, o primeiro Quebrando a Banca de guarda municipal de Vinhedo, Banca Avança São Paulo. Uma banca tranquila, tá? Uma banca coerente, tem gosto por alguns assuntos, nós vamos ver alguns agora nesse primeiro Quebrando a Banca. Mas antes, eu quero te fazer um convite especial, não só para você de Vinhedo, mas você que está tentando guarda municipal de qualquer lugar do Brasil. Veja isso. Deixa eu projetar aqui para você. Assim. Veja. Este vai ser um específico Guarda Civil Municipal de Vinhedo, Quebrando a Banca é Avança São Paulo. Porém, para você de Vinhedo e para você de qualquer lugar do Brasil que está tentando uma guarda municipal, eu quero te informar que é Implacável Concursos, sem a menor sombra de dúvidas e sem soberba. A Implacável Concurso é especialista em concursos de guarda municipal. E a palavra correta é essa. Especialista em guardas municipais. É a que mais aprova em guardas no Brasil inteiro. Portanto, fique atento às informações da Implacável Concurso. Ela tem o curso completíssimo em sua plataforma, ok? E eu convido a você, na descrição desse vídeo, a se inscrever no Telegram da Implacável e no grupo de WhatsApp da Implacável. É gratuito. Ao fazer isso, você começa a receber todas as informações, as preciosas, quentinhas, tá? De todos os concursos de guardas que aparecem pelo Brasil afora. Inclusive, a de Vinhedo, que nós vamos começar agora com o nosso Quebrando a Banca. Maravilha? Então não se esqueça, tá? Na descrição do vídeo, vá lá, se inscreva no Telegram, se inscreva no grupo de WhatsApp e aguarde todas as informações preciosas e quentinhas de todas as guardas do Brasil. E estão vindo concursos importantes por aí, hein? Muito importantes. Maravilha? Bora lá? Então vamos lá. Assim, ó. Primeira questãozinha do Quebrando a Banca da Avança São Paulo. Avança 2023. Olha um assunto que a banca gosta. Essa banca adora trabalhar com razão, proporção, mas com raciocínio. Sempre com raciocínio, mas interpretações de texto simples. Já chamo você para o quadro, ó, tela cheia. Sabe-se que dois números A e B, número A, número B, somados, tá? 28. Então, eu tenho dois números, A e B, que somados está como resultado 28. Eu vou registrar aqui, já te chamo para a tela cheia. Ó. A mais o B vale 28. É uma equação com duas incógnitas. E que a razão entre eles é de 1/3. Pronto, chamei você para a tela cheia, porque aqui tem uma informação preciosíssima que a banca adora. Razão. Razão, gente, quer dizer divisão. A razão entre A e B, tem muita gente que não sabe, é simplesmente A sobre B. Isso é a razão entre A e B. E vale 1/3, 1/3. Olha lá. Aqui eu tenho uma proporção. A está para B, assim como 1 está para 3. Isso aqui é preciosíssimo. Muitos concurseiros aprenderam, lá atrás, a encarar isso aí como um sistema de duas equações a duas incógnitas. Realmente é, mas não precisa isso. Aí o que o camarada faz? Ele isola o A na primeira, o A é 28 menos B, aí coloca no lugar do A o 28 menos B, monta a segunda equação, multiplica cruzado, acha o B, volta para lá, acha o A, reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria. Cara, não precisa, apesar de estar certo, tá? Não precisa. Se você entender o que é uma razão, e você não vai encontrar isso na internet de qualquer jeito, tá vendo? A sobre B, razão de A sobre B está para 1/3, significa o seguinte, ó. Uma parte de A, 3 partes de B. Eu tenho um total de 4 partes, ó.
4 partes. A cada 4 partes, uma é de A, 3 são de B. Mas, gente, eu não sei por que os professores por aí não explicam o que é óbvio. Para que montar sistema se eu sei que 1 mais 3, a cada 4 partes, uma é de A, 3 são de B? Mas, professor, e que vantagem que eu levo? Você não tem um total de 28? Então, vamos ver quantas partes tem lá. Ó. Quantas partes tem dentro do 28? Como é que você faz isso? Simplesmente dividindo 28 por 4. Por que 4? Porque a cada 4 partes, uma é de A, 3 são de B. Você tem um total de 28, vamos ver o total de grupos. Ó. 28 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, para 28 é nada. São 7 grupinhos desse, ó. 7 grupinhos desse. Cada um desses, um é de A, 3 são de B. Mas você não tem 7? Então, aqui, ó, é vezes 7. E aqui também é vezes 7. Pronto, você acabou de achar o A e o B. O A, 1 vezes 7 dá 7. Ó, o A vale 7. E o B vale 3 vezes 7, 21. Simples assim, ó. A cada um de A, 3 são de B. Ou seja, em 4 partes, uma de A, 3 são de B, pega o total, divide por 4, tenho 7 grupos, 7 vezes 1, 7 é o valor de A, 7 vezes 3, 21 é o valor de B. Já vou te mostrar o teste pergunta o seguinte, ó. Sendo assim, já achei o A e o B, hein? Esse é o A, esse é o B. Olha o que ele pergunta. Quanto vale a soma? Quanto vale a soma dos algarismos? Isso que o teste vai perguntar. Do A vezes B. Quanto vale a soma dos algarismos do produto A vezes B? O cara acha que é uma salada inteira. O A é 7, ó. O B é 21. Então, A vezes B é 7 vezes 21. Dá 147. Esse é o A vezes B. Ele quer a soma dos algarismos do produto. Bom, algarismo 1, 4 e 7, ele quer a soma. Então, o que ele quer? 1 mais o 4 mais o 7. É simplesmente um problema de leitura. Ele quer a soma dos algarismos do produto A vezes B. 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4 dá 5, 7, 12. A soma dos algarismos dá 12. É uma questão de razão, proporção, com interpretação de enunciado. Montagem e resolução de situações problemas. Simples assim, pode apostar que assim você vai buscar uma vaga. Nem todo mundo faz isso. Aliás, eu diria que a minoria faz isso. Ah, e quando fizer por sistemas de equações, ele vai usar o tempo de 2 ou 3 questões. Não precisa tudo isso. Simples assim, como está aí. Olha lá a pergunta. Nessas condições, olha a pergunta. Quanto vale a soma, ó, soma dos algarismos do produto de A por B? Você pega o A, que é 7, vezes o B, que é 21, o produto é 147, ele quer a soma dos algarismos. 1 mais 4 mais 7. 12. Está lá realçada já para você. Letra B de bola. Maravilha? Vamos a mais um. Olha lá. Esse número 2 também em 2023, hein? É um tipo de questão que a banca também adora. Ela gosta de verificar se o concurseiro tem uma certa facilidade em olhar, observar, perceber sequências. Veja. No primeiro dia útil do mês, já chamo você para a tela cheia. Um vendedor logrou êxito em realizar uma venda que totalizaram R$ 500 no primeiro dia útil do mês. Então, no primeiro dia útil, 500. No segundo dia útil, 750. Muita gente percebe o seguinte, ó, de 500 para 750 aumentou, somou 250. É verdadeiro. De 500 para 700, a soma, né, aumentou 250. Mas a banca gosta de usar muito o produto, não só a soma. Quer ver? No terceiro dia, ele comercializou 1.125. Mantendo-se a proporção, quanto que ele vai vender no quarto dia?
Os caras falam assim, lógica não tem lógica. Tem toda a lógica. Quer ver? É uma simples observação. Ele te deu 3 números em sequência. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Olha isso aqui, ó. Primeiro dia, 500. Segundo dia, 750. Muita gente percebe facilmente, ó, que aumentou, né, mais 250. Mas pouca gente percebe que aqui também tem uma multiplicação, não é só uma soma, ó. Somou 250 e multiplicou. Bom, 500 para 750, gente, é multiplicar por 1,5, ó. Observe a soma e observe que tem multiplicação. Somou 250, tem esse. Multiplicou por 1,5, tem esse. Qual será dos dois que ele usou? Olha, repare que agora ele foi para 1.125. Para que a proporção se mantenha, se for soma, você teria que aumentar 250 outra vez. Ó. Só que 750 mais 250 não dá isso. Portanto, ele não somou. Mas, será que ele multiplicou? Tem que ser pelo mesmo número para se manter a proporção. Vamos ver, você pega 750, é uma simples questão de observação, e multiplica por 1,5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37. 0, 5, 7. Olha lá, 0, 5, 12, vai 1, 11. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois de 1.125. Então, repare que se você pegar o 500 e multiplicar por 1,5, é simples observação, te dá isso. Multiplicou por 1,5, te dá isso. Portanto, a soma foi para o vinagre. Qual vai ser no quarto dia? A proporção vai se manter, ó, vezes 1,5. Professor, mas eu nunca faria isso. Isso porque você nunca fez. Fazendo a primeira vez, você vai começar a fazer sim. Você vê que já já eu vou te mostrar um outro teste parecido com esse. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 1.125, 1.125 e multiplicar por 1,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 1, 5. 5, 2, 1 e 1. 5, 7, 8, 6 e 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, no quarto dia, ele venderia 1.687,50. Volto a te falar que nem todo mundo faz isso. Principalmente aqueles que nunca fizeram. Quem nunca fez, é evidente, eu nunca vi. Eu nunca vi, dificilmente eu faria, né? Mas vi uma vez, você vai ver, vai começar a perceber que isso vai ficar trivial. Sempre assim. Deu uma sequência de 3, pediu o quarto, veja o que aconteceu entre o primeiro e o segundo e a mesma coisa entre o segundo e o terceiro. A mesma proporção. Vamos ver? Vamos lá para o teste. Está aqui e aqui. Olha lá. Mantendo-se a proporção, ele é obrigado a dizer isso. Quanto irá vender no quarto dia útil? 1.687,50. Foi o que achamos aqui. Já está realçado ali para você, letra B de bola novamente. Beleza? Tranquilinho? Depois revisa. Primeira vez pode dar um sustinho, sim. A segunda você vai já perceber que o cérebro começa a aceitar. Maravilha? Bora. O importante é isso, é fazer bastante questões, muitas questões, para o cérebro aceitar. Olha a razão de novo, ó. Questão 3. Olha como a banca gosta dessa palavrinha razão. A razão é divisão, entre o quadrado de um número x e o seu quádruplo. Deixa eu escrever isso, ó. Ó. A razão. Olha isso aqui, ó. Acho que pouca gente faria novamente, né? A razão entre o quadrado de um número, eu não sei que número é esse, número A, número B, número X, chame da letra que você preferir. A razão, divisão,
entre o quadrado de um número. Ele é o quadrado. E o seu quádruplo. Quádruplo é ele vezes 4. Ó. Ó. Olha como é que a banca gosta de uma pequena interpretação. A razão entre o quadrado de um número e o seu quádruplo é igual. Vou ler para você, depois eu te mostro o teste. É igual ao triplo desse número, 3x, ó, é igual ao triplo desse número, menos 77. É o que está escrito na sua questão. Deixa eu te mostrar para você ter certeza. Olha isso aqui. Olha lá, lê comigo. Ó. A razão entre o quadrado de um número... Aliás, ele até escolheu a letra. A razão entre o quadrado de um número x ao quadrado, e o seu quádruplo, 4x, é igual, mete igual na frente, ao triplo desse número, 3x, menos 77. Logo, quanto vale x? Bom, eu já garanto para você que nem todo mundo vai escrever isso. A razão, que é a divisão entre um quadrado de um número e o seu quádruplo, é igual ao triplo dele menos 77. Bom, agora eu vou achar o x. Esse aqui está dividindo. Ele passa para lá multiplicando tudo aquilo. Fica x2, esse, é igual. 4x vezes 3x, não vacila. 4x vezes 3x, número com número, 4 vezes 3, 12, e x vezes x, x ao quadrado, ó. 4x vezes 3x, 4 vezes 3, 12, x vezes x, x ao quadrado, menos 4x vezes 77. 77 vezes 4, 308, ó. Ó, 77 vezes 4, 308. X. 77 vezes 4x, 308x. x2 com x2, x com x. Passa isso aqui para cá, ó. X ao quadrado menos 12x ao quadrado, eu só posso operar com termos semelhantes, é igual a menos o 308x. 1x2 menos 12x2, 1x2 menos 12, aqui tem uma. 1x2 menos 12x2 dá menos 11x2. Isso é igual a menos 308x. Está negativo aqui, está negativo aqui. Eu posso multiplicar tudo por menos 1. Aí aqui fica mais, aqui fica mais. Agora olha o grande segredo, quer ver? Veja isso, ó. Tem x2 aqui, tem x lá. Se você quiser, passa para cá, vai dar uma equação de segundo grau, você resolve por Bhaskara. Porém, é um Bhaskara incompleto. 11x2 é a mesma coisa. Olha as observações, ó, do que 11x vezes x. Ó. Isso é 11x2. É uma incompleta. Ó. Quando você faz isso, eu posso simplificar os dois lados pela mesma quantidade. X, ó. 11x2, 11 vezes x igual a 308x. Simplifica por x. Porque, veja, o x valendo zero seria uma solução, mas eu não posso colocar zero aqui porque não dividirás por zero, né? 11º mandamento da Bíblia. Por isso que você simplifica esse com esse. Fica 11x igual a 308. Portanto, x, 308, dividido por 11. Fez a continha? Vai achar 28. Ó, 308. Não tenha medo nem vergonha de fazer continha. Você não é obrigado a saber de cabeça. 308 por 11. 30 por 11 dá 2. 2 vezes 11, 22 para 30 dá 8. Abaixo 8. Aqui dá 8. 11 vezes 8, 88. 88 dá nada. X vale 28. Primeira montagem da razão formando a tua equação. E depois observa. Se é uma segundo grau incompleta, você pode simplificar por x. Mole, mole.
Dá para fazer por Bhaskara também? Dá, leva mais tempo. Mas dá, não precisa. Depois revisa. Esse é o nosso número 3. E repare, ó, vou mostrar a questão lá para você. Ó. 2023, outra vez. Ó. Resposta D de dado 28 já está realçada ali para você. Depois o importante é você, depois que terminar de ver essa sequência, né? É você voltar e revisar. Revisa. Maravilha? Hoje vamos fazer o quebrando a banca de matemática. Mais à frente a gente faz o quebrando a banca do raciocínio lógico. Beleza? Olha só. De novo. Veja só. Ao pedir esmolas em um semáforo, no primeiro dia útil, o morador obteve a quantia de 5. No segundo dia, ele ganhou 15. No terceiro, ele ganhou 45. Mantida essa proporção, qual valor ele vai arrecadar no quinto dia? Você já fez uma questão dessa, lembra? Só que agora os números estão mais fáceis de você enxergar. Semelhante à questão 2, né? No primeiro dia, e a mesma banca do mesmo ano, claro, que em concursos diferentes. No primeiro dia, o morador ganhou 5 pila. No segundo dia, ele ganhou 15. Repare que às vezes pode somar, às vezes pode multiplicar. A soma, se você fizer por soma de 5 para 15, ó, você somou 10. E de 5 para 15, você multiplicou por 3. Então, ou você soma 10 ou você multiplica por 3. Quem vai definir é o próximo. No terceiro dia, foi 45. Ó, se fosse soma, teria que somar 10. 45. Então, não é soma. Soma não dá, mas é multiplicação. Você multiplicou por 3. 15 vezes 3, 45. Portanto, no quarto dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, o que você vai fazer? Aqui você multiplicou por 3, aqui você multiplicou por 3, você de novo vai multiplicar por 3. 3 vezes 45. E 3 vezes 45, 135. Só tomam cuidado. Ó, leitura de teste, observação. O examinador está te cobrando observação. Professor, mas é uma observação fácil essa. Moleza, multiplicou por 3, vai multiplicar por 3. Será que tem 135? Bom, vamos ver se tem 135. Ó, tem. É a resposta C, 135. Aí você marca, sai da prova, pergunta para o amiguinho, quando é aquela? O amiguinho responde 135. Joia, acertamos. Depois não sabe porque reprova. Gente, 135, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Ele não perguntou no quarto, ó. Quanto ele vai arrecadar no quinto dia? Tem pegadinha. Pegadinha nada, cara, tá escrito. Tem é falta de atenção, não tem é pegadinha. Não justifica como pegadinha. Quanto que ele vai arrecadar no quinto dia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto dia, multiplica por 3. 3 vezes 135. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. No quinto dia, 405. E tem também, ó, resposta E, 405, inclusive realçada. Observe que ele não perguntou no próximo dia. Ele perguntou sim, ó. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho, só um segundo. E vou chamar você para a tela cheia. E aqui. Pronto, tela cheia. Olha lá. Ó. Multiplicou por 3 segundo dia, multiplicou por 3 terceiro dia, multiplicou por 3 quarto dia. Quanto vai dar no quinto dia? Resposta, multiplicou por 3, 405. Como você viu, letra I. Letra I.
Maravilha, meus amores? Tranquilinho? Muito bem. Ok, vamos para mais um? Vamos para mais um. Número 5. Regra de três simples. Só que muita gente acha que regra de três simples, você multiplica cruzado e acabou. E o pessoal esquece de verificar quando que elas são diretamente proporcionais, quando elas são inversamente proporcionais. Vou ler com você, já te chamo para a tela cheia. Número 5, 2023 novamente. Dois peritos do INSS atendem 16 associados em 9 horas. Primeira coisa que você tem que fazer, já volto aqui para o teste, eu vou chamar você para a tela cheia, é escrever os dados. Escreva os dados. Regra de três, cara, não vacila. Escreva os dados. Olha o que ele disse, ó. Dois peritos atendem 16 associados em 9 horas. Esses são os dados. A próxima coisa que você tem que fazer é verificar qual é a pergunta que ele vai fazer. Qual é a pergunta? Antes de escrever os dados embaixo. Já chamo você para o teste? Olha só. Mantidas as proporções, 3 peritos. Ele vai me dar isso aqui. Eu sei que aqui vem um 3, só que eu não vou escrever ainda. Já te explico por quê. Já vou te mostrar porque a maioria erra um teste bobinho desse. Ele acaba escrevendo isso. 3 peritos vão atender os mesmos 16. Então, isso aqui não é variável. Não é variável. Porque aqui vai continuar 16 peritos, 16 associados. Os mesmos 16. Não vai mudar o número de associados. Portanto, isso não é uma variável. Em quanto tempo? A pergunta é, em quantas horas esses 3 peritos vão atender os 16 associados? Por que o 16 não entrou na minha conta? Porque 16 em cima e 16 embaixo. Antes de montar a sua regra de 3, faz assim, separa a pergunta, 9 sobre x, separa a pergunta, e agora verifica o seguinte, eu sei que aqui vem o número 3, mas antes de colocar o 3, verifica se essas grandezas, peritos e horas, são diretamente ou inversamente proporcionais. Gente, é isso que define a questão. O que é direta? Direta é quando você aumentar um, aumenta o outro. Aí é direta. Então, você escreve essa fração como ela está. Direta, direito. Se você aumentar um e o outro diminuir, elas são inversas. E aí, meus amores, eu tenho que escrever isso aqui de forma inversa. O que é inversa? Inverter. Respira. Aumenta o número de peritos. Se aumentar lá, é direto. Aí eu escrevo como está. Aumenta o número de peritos. Se diminuir lá, é inversa. Eu vou ter que inverter isso aqui. Vamos lá. 2 peritos realizam o serviço em 9 horas. 2 peritos realizam o serviço em 9 horas. Mais peritos, vão realizar o serviço em menos tempo. É inverso, Então se chama de I. I de inverso. Mais peritos, menos horas. Agora sim, coloca o 3 aqui embaixo e você vai escrever de forma inversa. O que é inverso? Inverte, 3 sobre 2. Primeiro você faz isso. Primeiro, para depois você multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado é a última operação e é sempre multiplicar cruzado. Mas se fosse direto, você escreveria como está, 2 sobre 3. Como é inverso, aumenta peritos, diminui o tempo, você tem que inverter. Agora sim, você multiplica cruzado e primeiro usando o x. 3 vezes x, 3x. 9 vezes 2, 18. X vai ser igual a 18 sobre 3, ou seja, vamos fazer isso em 6 horas. Estava até meio na cara que seriam 6 horas, tá? Mas você vai fazer isso com uma regra de 3, inclusive composta. Composta com mais variáveis. Aqui eu não precisei usar o 16 associados, porque eram 16 em cima e 16 embaixo. Não é uma variável, não variou. Então não conta. Ok? Já já eu vou te fazer uma regra de 3, já já. Com mais do que 2 variáveis, seja uma composta. Belezinha?
chamar você lá para o teste. Olha só, aqui, aqui. Resposta: 6 horas, letra B de bola. Maravilha? Muito bem. Observou que eram 16 associados antes e 16 associados depois. Portanto, não altera associados, ele não entra na nossa brincadeira. Olha o número 6. Vamos lá buscar. Ó, pode apostar em questãozinha de juros simples. Questão de juros simples. Deixa eu te chamar primeiro, fazer uma revisãozinha rápida aqui das duas equaçõezinhas principais, as duas únicas, inclusive. Principais porque são as duas que a banca usa para você resolver questão ou questões de juros simples. Ó, eu preciso saber o que é capital, o que é montante, o que é taxa de juro e o que é juro. Capital, montante, taxa de juro e juro. Capital é todo o dinheiro que você tem disponível, ou para investir, ou para sacar do banco. Mas agora, isso daqui é no momento atual. Ou você tem para emprestar agora, ou você pega emprestado agora. Agora. Isso chama capital. Vou pegar 100 mil emprestado agora. É capital. Vou emprestar 100 mil agora. Isso é capital. Capital é o dinheiro que você empresta ou você pega emprestado, mas agora. Ah, eu vou pagar 100 mil daqui a algum tempo. Qualquer tempo, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos. Vou pagar daqui a algum tempo. Aquilo que você vai pagar chama montante. Vou receber daqui a algum tempo. Montante. Capital é o dinheiro disponível agora. Montante é o dinheiro disponível daqui a algum tempo. Taxa de juros ou percentual. Toma cuidado. Ó. Quando ele disser para você que a taxa é de 3% ao mês, cuidado que isso é um símbolo. Você não deve usar assim. Qualquer percentual, você vai usar na forma de fração. 3%, como é que você vai escrever? 3/100. Como é que eu vou usar na fórmula? Assim. E assim, professor, nunca. Isso aqui é para fazer pergunta ou para dar resposta. Isso é símbolo, isso é operação matemática. Significa a mesma coisa. Só que aqui você vai fazer conta. Aqui é para perguntas e respostas. 7%, 7/100. 12%, 12/100. 32,5%, 32,5/100. Sempre assim. E juros? Bom, juros. Juro é o benefício que você vai receber, ou então que você vai pagar em cima do capital. Duas equações importantes. Primeira delas, ó, como é que eu calculo o juro? Como é que eu calculo o juro? Sempre é o capital, seja para pagar ou para receber, hein? Não importa. Juro para receber ou juro para pagar. É sempre o capital vezes a taxa vezes o tempo onde a taxa, você vai usar dessa forma. Assim você calcula juro. Sempre. Muito bem. Suponha que você emprestou um certo dinheiro e ganhou um juro. Você emprestou, estava disponível, capital. Ganhou um juro. Bom, então, agora eu tenho capital mais o juro. É o que eu vou receber, chamado montante. Vamos resumir? Você precisa saber dessas duas equações para ir para a prova de Vinhedo pela Banca Avança. Não vá para a prova sem saber essas duas equações. Não vá. Quer calcular o juro para pagar ou receber? Capital, taxa, tempo. Quanto eu vou receber ou quanto eu vou pagar lá na frente? Montante. É o capital que eu tinha mais o juro. Simples assim. Sempre as duas. E o segredinho está aqui, ó. A taxa é sempre uma razão, uma divisão. 7%, 7/100. Quer ver só? Vou ler a questão com você. Antônio aplicou 82 mil. Gente, se ele aplicou 82 mil, aplicou, então estava disponível. Ninguém aplica o que não está disponível. Apliquei 82 mil. Isso chama-se capital. Ó. Antônio aplicou 82 mil. Já chamo você para ver o teste.
Se ele aplicou, estava disponível. Chama capital. Em regime de juros simples, olha lá, uma taxa de 3%. Então, a taxa é de 3%. 3 sobre 100. Eu vou usar assim, ó. Essa é a taxa. 3% ao mês. E essa quantia ficou aplicada por 2 anos. Esse é o tempo de aplicação, ó, 2 anos. Uma observação simples, mas preciosa, né? Se a taxa de 3% ao mês, você tem que usar o tempo coerente, ao mês. 3% ao mês, 2 anos, são 24 meses. Coerente com a taxa. Veja que já dá para calcular o juro. Ó. Já dá. Ó. Como é que você calcula o juro? Você aplicou 82, o juro é o capital que você aplicou, que estava disponível, 82 mil, vezes a taxa, assim, ó, 3 sobre 100. Professor, é sempre assim? Resposta é sempre assim, sobre 100. Quanto tempo? 2 anos. Mas aqui está um mês, então são 24 meses. As unidades têm que ser coerentes. Ó, 1010, 1010. Juros, 820 vezes 3 vezes 24, 72. 820 vezes 72, que é o 3 vezes 24. Fez a conta, eu vou achar o juro. Olha lá, vai no cantinho. 820 vezes 72. Cabe, ó. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 8, 56 e 1, 57. Vai ficar muito lá embaixo. Deixa eu subir um pouquinho essa conta para você. Então, é assim, ó. Vamos fazer aqui do ladinho. Aqui dá. 820 vezes 72. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 8, 56. 57. 0, 4, 10, vai 1. 9 e 5. 59.040. Esse é o juro. Ok? Pergunta do teste. Qual vai ser o montante recebido? O que ele vai receber? Bom, ele vai receber, claro, que o que ele aplicou vai voltar para ele, 82 mil, isso é montante, ó, 82 mil, mais o que ele ganhou de juros, 59.040. Portanto, o montante vai ser igual, ó, 0 com 0 dá 0, 4 com 0 dá 4, 0 com 0 dá 0, 9 com 2 dá 11, vai 1, 5 e 8, 13 e 1, 14. 141.040. 141.040. Esse é o montante. Montante, gente, é o que ele é o capital que foi aplicado mais o juro. Montante é tudo aquilo que você vai receber lá na frente. Você vai receber porque alguém pagou, né? Então, montante é tudo aquilo que você vai receber lá na frente ou aquilo que você vai pagar lá na frente. Montante é sempre capital mais juro, independente de pagar ou receber. Sempre. Portanto, não precisa fazer milagres, né? Pai Nosso e Ave Maria. Simples assim, ó. Assim se calcula o juro, assim você monta o montante em relação ao capital e o juro. 141.040, vamos ver se acertamos. Veja. Uia, acertamos sim, ó, 141.040, letra D de dado. Belezinha? E repare que ele fala claramente qual é o montante recebido. Se ele perguntasse só o juro, qual é o juro recebido? O juro recebido é esse aqui, ó, 59.040. Qual é o montante? É o juro mais o que você emprestou, mais o capital. Esse é o montante. Beleza? Simplesinho assim. Com esse resuminho, você pode apostar que você mata a questão de juros simples, que vai cair. Eu falei, vai cair lá no seu concurso de vinhedo pela banca Avance.
Vamos para o número 7. Olha lá. Simples ou ponderadas, não importa, média. Uma escola técnica resolveu adotar um sistema de cálculo de média ponderada. Não esquenta a cabeça. Já te explico o que é uma média ponderada. Para os seus alunos. A tabela a seguir apresenta as notas obtidas por um aluno em um bimestre. Em um bimestre, ele recebeu as notas que estão na tabela. Com base nas informações, calcule qual será a média aproximada do aluno. Vou colocar a tabelinha aqui para você rapidinho. Ó. E você vai entender em uma linha qual é a diferença entre uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada. Não sei por que o pessoal aí faz confusão, muito alarde em cima disso, muita fórmula. Tem gente que vai lá na internet e coloca uma média ponderada desse tamanho. Para com isso. Quer ver? Ó? Na primeira prova, vou chamar de P1, ó. Prova número 1. O nosso aluno, ele tirou uma nota 6. Essa é a nota, ó. Aí ele fala assim, só que o peso vale 4. Eu vou te explicar o que é isso. Aí ele fez uma prova 2. Na prova 2, ele tirou 7. Só que o peso também 4. Na terceira nota, era um trabalho em grupo. Não importa, é uma nota, como se fosse uma prova. Ele tirou 8, claro, é um trabalho, né? A gente copia. Só que o peso era 2. E depois ele fez um trabalho individual, ó, TI, trabalho individual, cara, ele tirou 9. E o peso também 2. Essas são as notas. 4 notas, ó. 1, 2, 3, 4 notas. Essas são 4 notas. Esses são os pesos. Você quer ver a diferença entre uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada? Ele perguntou assim, ó, qual vai ser a média aproximada? Como ele deu pesos, é a média ponderada, é claro. Gente, uma média aritmética simples, ó, média aritmética simples, é a soma de todos dividido pelo número de provas. Soma de todas dividido pelo número de provas. Sem pesos lá. Média aritmética simples, você não usa pesos. O que é a média aritmética simples? É o 6, ó. 6 mais o 7, mais o 8, mais o 9, dividido por número de provas. Trabalhos contam como se fossem provas. 1, 2, 3, 4. Portanto, a tua média aritmética simples, 6 e 7, 13. 13 com 8, 21. E 21 com 9, 30. Dividido por 4, a média aritmética simples dá 7,5. 6 e 7, 13. 13 com 8, 21. 21 com 9, 30. Essa é a média aritmética simples. Inclusive tem nas alternativas. Só que ele quer a média aritmética com pesos. A média aritmética com pesos, ó, chamada média aritmética ponderada. Presta atenção comigo, quer ver? Eu vou te montar uma fórmula aqui. É a primeira prova vezes o seu peso, vezes a segunda prova, mais a segunda prova vezes o seu peso, mais a terceira prova, mais vezes o seu peso, mais a quarta prova vezes o seu peso, dividido pelo número de pesos, cara, na hora não pesa tudo. Respira. Quando eu digo que o peso é 4, é como se você tivesse feito essa prova 4 vezes. Simples assim, ó. Então, a média aritmética ponderada vai ser simplesmente isso aqui, quer ver? Você fez a primeira prova valendo 6, mas é como se você tivesse feito 4 provas dela. Então, qual é o total de notas que você tem? 4 vezes 6, 24. Ó, 24 é a tua primeira nota. É a nota 6 tirada 4 vezes. Mais a segunda prova você tirou 7. Mas é como se você tivesse feito 4 provas. 4 vezes 7, 28. Ó, você está entendendo sem usar formulonas enormes. Essa prova, como se você tivesse feito ela 4 vezes. 4 notas, 7. 8 a 16. Mais 2 notas, 9. 2 notas, 9, 18. E divide pelo número de provas. Ah, o número de provas são 4.
Não! Você fez 4 dessas, mais 4 dessas, são 8 provas, mais 2 são 10 e mais 2. Você fez 12 provas. Esse é o conceito sem decoreba de fórmula de média aritmética ponderada. Quando é simples, uma vez cada nota. Quando é ponderada, essa nota é como se você tivesse feito 4 provas dessa. 4 vezes 6, 24. Eu já fiz 4 provas. 4 provas dessa. 4 vezes 7, 28. Eu já fiz mais 4. Eu já fiz 8 provas. 2 provas dessa. 2 vezes 8, 16. Mais 2 provas. E 2 provas de 9. Esse é o conceito. Quem faz o conceito nunca mais erra uma média ponderada. E a banca avança gosta de média ponderada. Ok? Número de provas: 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12 provas. 24 nessa, 28 nessa, 16 nessa, 18 nessa. Média aritmética ponderada para nunca mais esquecer. 24 por 28 dá 52. 52. 52 com 18 dá 70. 70 com 16, 86. Dividido por 12. Você pode dividir direto se já acha a média ponderada. Simplifica para você facilitar a tua conta por 2, ó. 43 dividido por 6, ó. Só simplifiquei. E agora divide, ó. 46, não. 43, pagador bom, né? Dividido por 6. Dá 7. 17, 42 para 43 dá 1. Abaixo zero, coloca vírgula. 10 por 6 dá 1, sobra 4. 40 por 6 dá 6, 7,16. Ele quer aproximado. 7,16, 7,20. 7,2. Essa é a aproximação. 7,2, vou te mostrar lá o teste, importante e fácil. Aqui você aprende um conceito sem decorebas de fórmulas. E está lá, o 7,2 é a média aproximada. Ele pede lá no enunciado, aproximada do aluno. Maravilha. Você poderia estar falando 7,1. 7,1, procurou. A mais aproximada, 7,2. Letra D de dado, apesar de não estar realçado. Beleza? Vamos deixar realçado. Vamos para mais um. Vou chamar de novo você aqui para a tela cheia. Está aí a questão. Simples assim. 43 por 6, 7,16. Aproximadamente 7,20, que você pode escrever 7,2. O zero, né? Depois da vírgula lá, no final, não é significativo. 7,2. Garotos e garotas, bora lá faturar essa vaga. Vamos para o número 8. Olha lá, ó. Novamente uma regra de 3, composta. Vou te mostrar que o processo não muda. Primeiro você vai escrever os dados. Ó. Em um sítio são utilizados 100 quilos de milho, primeiro dado, para alimentar 10 galinhas, segundo dado, durante 30 dias, terceiro dado. Vou escrever os dados. Vou chamar você aqui para a tela cheia. Essa você está em tela cheia, né? Deixa eu ver aqui, mostrar a questão. Aqui, aqui, aqui. Olha lá. Em um sítio, são utilizados 100 quilogramas de milho para alimentar 10 galinhas durante 30 dias. Ok? 3 dados. Antes de colocar os dados de baixo, você costuma fazer isso, ó. Antes de colocar os dados embaixo. Escreve os dados originais. Vamos colocar aqui, aqui e aqui, na digitalizadora. Pronto. Veio para a tela cheia. Vamos colocar os dados. Vamos. Na hora que você encontrar a regra de 3 composta, primeiro escreve os dados.
100 quilogramas de milho. 100 quilogramas de milho. Vão alimentar 10 galinhas durante 30 dias. Você percebeu que eu não escrevo os dados embaixo. Eu vou colocar assim, qual é a pergunta? Eu tenho que identificar a pergunta. Ou ele vai me perguntar quantos quilos, quantas galinhas ou quantos dias. Quer ver? Já te chamo lá para o teste. Ó. Se mais 5 galinhas chegarem no sítio, mais 5, quer dizer que aqui terão 15, mas eu não escrevo. Ó. Aqui terão 15, mais 5 chegaram. Eu tenho esse dado. Se mais 5 galinhas chegarem, quanto tempo? Ó, isso é que é importante. Essa é a pergunta. Quanto tempo eu vou alimentá-las com a metade desse milho? Metade dos 100 quilos, metade dos 150. Mas eu não coloco. Ó. Eu coloco só a pergunta. Respira. 30 sobre X. Só isso. Ó. Essa é a pergunta. Vão sobrar duas frações. Eu sei que eu tenho esse dado e esse também. Mas antes de colocar os dados, eu preciso saber o que é direto e o que é inverso com a pergunta. Por isso você não precisa encher de seta para cima e para baixo. Aumenta um, se aumentar o outro é direto. Diminui um, se diminuir o outro. Aumenta um, se aumentar o outro é direto. Aumenta um, se diminuir o outro é inverso. Antes de colocar os dados, não importa se é mais ou menos aqui embaixo, veja se é direto ou inverso. Esse é o segredo da questão. Ó. Com 100 quilos, você alimenta as galinhas por 30 dias. Não mexe nisso. Ó. 100 quilos, você alimenta por 30 dias. Aumenta isso. Aumenta. Eu alimento por mais dias. Direto. Independente do número que ele colocou aqui, eu vou colocar direto. Direto à direita. Você vai ver no enunciado que ele vai usar a metade da ração. Ó, ele diminuiu. Não importa. É direto. Ó. Aumenta um, aumenta o outro. É direto. Então, você escreve 100 sobre 50. Agora, essa com aquela. Ó. Não importa o que ele vai fazer aqui. Com 10 galinhas, a tua ração dá para 30 dias. Com 10 galinhas, a ração dá para 30 dias. Aumenta. Com mais galinhas, 20, 30, 50, 200, a tua ração dá para menos tempo. Inverso. Mais galinhas, menos. Sempre com a pergunta. 5 galinhas chegaram a mais, então você 15. Inverso. Então você inverte. 15 sobre 10. Aqui você não mexe para nunca mais você errar uma regra de 3 que a tua concorrência erra. 100 por 50, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Ó. 1 sobre... Opa, 100 por 50, 2 sobre 1. Ó. 100 por 50, essa continha aqui dá 2. Simplifica por 5, ó. Aqui dá 3 e aqui dá 2, ó. Simplifiquei por 5, ó. Claro que você pode fazer conta direta, mas dá para simplificar. 30 sobre x é igual a 3. Passa o x multiplicando, é cruzado. 3x igual a 30. 3x igual a 30. É 3 sobre 1, né? X é igual a 30 sobre 3. 10. 10 o quê? 10 dias. Vou mostrar lá para você. Aqui. Aqui. Pronto. Está aí na digitalizadora. 10 dias realçado para você. Mais galinhas chegar, 5 galinhas chegarem ao sítio. Então, chegou mais 5, 30, mas 15. Mas não coloca elas embaixo antes de ver se é direto ou inverso. Para saber se é direto, aumenta uma. Você aumenta sempre. Se a outra aumentar é direta, se a outra diminuir é inversa. E deu. Depois você coloca os números. O que for direta, escreva como está, direito. E o que for inverso, você inverte. Simplifica, multiplica cruzado e vai buscar a sua vaga. Acho que dá para fazer mais um. Quer ver? Aqui. Olha lá, importante também. Questão de percentual.
Cuidado, que a turma erra esse teste por interpretação. Quer ver? Toda vez que ele manda você calcular um percentual, tem que ser um percentual de alguma coisa. Vamos ver. Analise o gráfico a seguir e calcule qual foi o aumento em percentual. Ele quer a percentagem do aumento. Está escrito isso. Ó. Você quer ver onde a turma erra? Eles vão calcular o percentual de outra coisa. Eu quero o percentual do aumento do preço de um botijão de gás entre dezembro de 2020 e abril de 2021. Bom, vai olhando o gráfico enquanto eu apago. Esse teste é preciosíssimo. Os caras montam uma salada aí para resolver esse teste. E não precisa. Quer ver? Ele quer o percentual do aumento. Ó. Quanto custava e quanto passa a custar. Primeiro, em dezembro de 2020. Se você for lá em dezembro de 2020, ó, dezembro de 2020. Está aqui, ó, deixa eu realçar aqui para você. Claro que você já viu também, né? Mas olha aqui, ó. Dezembro de 2020, está aqui, na digitalizadora. Em dezembro de 2020, o botijão custava 74,75. Ó, em dezembro de 2020, ele custava 74,75. Isso que ele custava. Aí ele quer em abril de 21. Vamos lá, ó. Olha o abril de 21 aqui, ó. Ó. Em abril de 21, ele custa 85,01. Então, primeira coisa importante é você ler o gráfico. Leitura e interpretação de gráficos. Eita! Custava 85,01. Mas, gente, ó, claro que aumentou. O preço original é esse. E foi para aquele. Aí o cara quer saber quantos por cento disso para dar aquilo? Não, não. Qual o percentual do aumento? Toda hora cai isso. Ó. Eu quero o percentual do aumento, eu não quero o percentual do que cresceu. Quanto que aumentou? Aumentou. Aumentou. Vamos ver quanto que aumentou? Cara, passou a custar 85,01. Custava 74,75. Não esquenta a cabeça com esses vírgulas todos. Ó. Quanto que aumentou? De 5 para 11 dá 6, vai 1. 8 para 10 dá 3, vai 1. Aqui dá 0. Tá? E aqui dá 1. Aumentou 10,36. Isso aumentou, ó. 10,36. Esse é o aumento. Custava isso. Quantos por cento disso, cara, para dar o aumento? Não é para dar aquilo. Percebeu o que a turma erra? Não é isso que ele quer do aumento. O aumento é a diferença. Assim, ó. Quantos? Não sei. Quantos? Por cento, ó. Quantos por cento? X por cento. Disso, de 74,75. Sempre assim, ó. Quantos por cento disso para dar o aumento? Pronto, se eu fizer essa conta, eu vou fazer uma questão que pouca gente faz. O pessoal tem dificuldade em entender, ele acha que tem que estudar matemática financeira. Deixa eu te chamar para a tela cheia, para te mostrar o que eu fiz. Primeiro, tira as marcações daqui, aqui e volta para cá. Vem comigo, ó. Em dezembro de 2020, custava isso. Em abril de 21, passou a custar isso. Ele quer saber qual é o percentual, quantos por cento do que custava, para dar o aumento. O aumento é esse. Ó.
O aumento é 85,01 menos 74,05. Esse aqui é o aumento. O cara quer calcular quantos por cento disso para dar aquilo. Não, aquilo é o preço final. Ele não quer quantos por cento disso para dar o preço final. Ele quer saber quantos por cento disso é leitura, para dar um aumento. É por isso que a turma erra. Ele acha que tem que entender um monte de matemática financeira. Não. Quantos por cento do que custava para dar o aumento, que é a pergunta? O aumento é esse. Aumentou R$10,36. Esse menos esse. Esse aqui. Esse é o aumento. Gente, isso é uma questão que pouca gente faz. É uma questão que não precisa saber de matemáticas financeiras, precisa saber de percentual. Quantos por cento? Quantos é o X? Quantos por cento disso para dar o aumento? O aumento da diferença. Pronto. 100 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar X vezes 74,75 é igual 100 vezes aquilo. Ó, 100 vezes aquilo, a vírgula se desloca 2 casas para a direita. 100 vezes 10,36 dá 1.036. O X vezes isso dá aquilo. Passa 74,75 dividindo. Olha o que é o X lá. O X é igual a 1.036 dividido por 74,75. Para você não ficar fazendo conta com vírgula, tá? Você simplesmente desloca a vírgula 2 casas para a direita aqui e lá também. Dividir 1.036 por 74,75 faz assim. 1.036 aumenta 2 casas e vírgula 2 casas. 74,75. Agora eu vou fazer aquela conta. Repare que 13,72, 14, bom, eu vou começar a dividir. Se der 13 alguma coisa, já é a letra A. Se der 14, vai ser entre B e C. Se der 15, entre D e E. O examinador faz isso aqui também, quer ver? Olha só. Ele te dá esse benefício aqui. Se você chegou até aqui, 103,600, dividido por 74,75. Pega 10.360, 7.475, 10.000 por 7.000 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 10 dá 5, vai 1. 1 vezes 7 dá 7, 1 dá 8, para 16 dá 8, vai 1. 1 vezes 4 dá 4 e 1, 5, para 13 dá 8, vai 1. 1 vezes 7 dá 7, com 1 dá 8, para 10 dá 2. Agora eu vou baixar o zero. Gente, já vai definir a brincadeira. Isso aqui vai dar 13, 14 ou 15. Quantas vezes o 7.400 cabe dentro do 28.000? Cabe 3 vezes. 3 vezes 5, 15 para 20 dá 5, vão 2. 3 vezes 5, 15 para 20 dá 5, vão 2. 3 vezes 7, 21 e 2, 23 para 25 são 2, vão 2. 3 vezes 4, 12, 2, 14 para 18 são 4, vai 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22 para 28 são 6. Vírgula, não precisa continuar. Só tem uma alternativa com 13. Se você continuar, vai achar 13,72. Mas, olha a atenção de novo. Olha a observação outra vez. Olha lá. Deu 13, alguma coisa. Resposta A, 13,72. Show de bola? Maravilha? São questões que você tem que depois dar a sua revisada com certeza. Não vacila. Ok? Para não ficar no 9, né? O Titio preparou 10. Apesar de ter estourado um pouquinho já o tempo, vamos fazer 10 também, que é uma questão simples. Só para saber o que é antecessor e sucessor. Qual é o sucessor do 7? Sucessor do 7. Filmagem assim, é o que vem depois do 7. O 8, 9, 10... Não. Sucessor é
imediatamente inteiro após. Isso é o sucessor. Antecessor é o imediatamente anterior inteiro. Quer ver? Olha o 10. Ó. A soma do sucessor de um número n. Chamei você para a tela cheia. Está aqui, deixa eu passar para cá. Ó, o sucessor de um número n. Bom, o número é n, eu não sei que número é esse, ele chamou de n. O sucessor do n é o número seguinte. Então, o que é o sucessor do n? É o n seguinte, mais um. Esse é o sucessor do n. É uma unidade acima do n. Questão realmente só de interpretação, só de conceito. Ele quer a soma do sucessor do número n com o sucessor de 64. Cara, o sucessor de 64 é o 65. Então, ele quer a soma do sucessor do n com o sucessor do 64, que é o 65. É igual a 318. Simples assim, ó. Aqui você calcula o n já de cara. Antes de ver a pergunta, eu vou achar o n. Ó, o n é igual ao 318. Eita! O n é igual ao 318 menos 65 com 1 dá 66, passa para lá 66. N é igual 318 menos 66. 6 para 8 dá 2. 6 para 8 dá 2. 6 para 11 dá 5, vai 1, 252. Esse é o N. A pergunta. Então, vou dizendo para primeira aqui, qual é o antecessor do N? Qual é o antecessor desse? É o anterior. O antecessor, 251. Se eu sei o conceito, eu faço o teste e saio dando risada. O duro é que se eu não souber o que é o conceito de antecessor e sucessor, eu perco uma questão e me tira a vaga. Vamos lá para o teste? Assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Olha lá. O antecessor do N é o 251. Mole, mole. Bom, você fez uma bateria, é o primeiro quebrando a banca, só fizemos questões de matemática, deveremos fazer na sequência aí mais alguns, vendo inclusive o raciocínio lógico puro, né? Para você realmente quebrar a banca e faturar a sua vaga de Vinhedo, São Paulo, com a banca Avança. E pode torcer que sempre estaremos por aqui, orando por você. Maravilha? Por hora, beijo no coração. Tchau.